Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu, Álvares Neto, para apresentar mais um podcast da FOB Brasil. Desta vez temos dois convidados, Rômulo Mantovani e Rony Cardoso. Eles escreveram Pomba Diamante, um artigo na edição de número 123 da revista Brasil Ornitológica. Vamos acompanhar junto comigo agora o 9º podcast da FOB Brasil. Hoje nosso assunto é Pomba Diamante. Temos dois convidados, Rômulo Mantovani e o Rony Cardoso. Eu vou apresentar um e outro, depois a gente vai conversar descontraídamente, eles vão ficar super à vontade para falarem sobre os assuntos, para intervirem uma hora ou outra, fiquem à vontade. O Rômulo Mantovani atualmente é juiz, aluno FOB OBJO, do segmento de exóticos, participando na revisão e atualização dos manuais de julgamento do segmento. Ele é presidente do Clube Ornitológico de Venâncio Aires, conhecido COVA, já foi criador de diversas espécies de exóticos, mas atualmente cria mandarins e pomba diamante. Rômulo participa de campeonatos há 10 anos. Rômulo, seja bem-vindo ao podcast da FOB Brasil. Boa noite, obrigado. Nosso outro convidado deste podcast é Rony Cardoso, sócio da Associação Joinvilense de Ornitologia, iniciou na criação de exóticos em 2003, participando ativamente por 4 anos de exposições estaduais, brasileiro, FOB e sul-brasileiro. Depois de uma pausa na criação de exóticos, retornou em 2017, atualmente cria 4 espécies desse segmento, entre elas a pomba diamante. Rony também é juiz da FOB OBJO, do segmento de exóticos, e diretor da Federação Ornitológica Catarinense do segmento de exóticos. Seja bem-vindo, Rony Cardoso, ao podcast da FOB Brasil. Boa noite, obrigado. Estamos aí. Vamos começar pelo Rômulo, depois você. Por que criar exóticos? Ou o que são os exóticos? Então, a minha paixão pelos exóticos começou depois que eu vi um casal de diamante de gold, que é um pássaro extremamente bonito, todos os criadores conhecem, né? Cores vivas, brilhantes, chamativas. Antes eu criava canário, criei alguns psitacídeos, mas quando eu vi o diamante de gold, eu decidi, é isso que eu vou criar. E ali eu comprei um casal de diamante de gold, fui indo, comprei 2 casais, e aí tem que comprar Manon. Uma coisa levou a outra, por fim, me apaixonei pelo segmento aí e tô aí até hoje, já criei de tudo um pouco. Se encontrou com os exóticos. Me encontrei com os exóticos, foi amor à primeira vista. E você, Rony, o que te despertou a paixão pelos exóticos? Eu também já criei canário do reino, criei silvestres nacionais, né? Coleiro, azulão, e em 2003 eu visitei um campeonato brasileiro da FOB aqui em Joinville, né, na Expoville aqui, campeonato brasileiro de primeira etapa, e com uma variedade muito grande de exóticos, né, nessa edição, né, tinha exóticos raros, tinha de tudo, assim, e fiquei encantado pelos exóticos, né, dessa exposição eu conheci a AJO, a associação que estava ajudando a organizar o campeonato, me associei, aí comecei com Manon, Bavette, Diamante de Gold também, algumas espécies, e criei de 2003 aí até 2008, onde eu participei do brasileiro, já competindo com Pomba Diamante nesse ano, conheci elas também no brasileiro, e cada vez me firmando mais nesse segmento pela dificuldade de criar algumas espécies, pelo desafio e também pela variedade de cores e fugir um pouco do cotidiano, que era, né, canário do reino, que era psitacídeo, e então eu sempre gostei de desafios assim, diferenciados, e o exótico caiu no gosto por causa disso. Em Venâncio Aires, o Rômulo, como é que é a criação de exóticos? Olha, aqui nós somos uma cidade pequena, né? São 70 e alguma coisa mil habitantes, mas por incrível que pareça tem bastante criadores aqui.
de exóticos, sabe? Tenho diversos amigos que criam também o mesmo segmento, criam focado, têm qualidade, procuram. Então é muito legal, isso agrega bastante, porque nós conseguimos fazer uma reunião, juntar os criadores e trocar experiência. É muito, muito bom. A região que tem bastante criador. E até nós somos reconhecidos dentro do estado aí, por ser uma região com bastante número de criadores e todos focados, sabe? Querendo melhorar e adquirindo pássaros bons, com seleção, trabalhando. É bem legal. O Clube Ornitológico de Venâncio Aires, Cova, conta um pouquinho da história dele, tem muito tempo, qual é o tipo de atividade que vocês têm como programação, como contato com criadores, ele é só de exóticos ou ele também tem outros criadores? Conta um pouquinho da história em síntese para a gente. Então, o nosso clube não é antigo, ele tem aí 7 anos, se eu não estou enganado. Tá? Ele foi fundado por um grupo de criadores aqui, 13 criadores aqui do município, e todos nós éramos sócios de outros clubes, então nós resolvemos criar um clube aqui, com a ideia de fazer um trabalho diferenciado, mais voltado a fazer campeonatos, reunir criadores, trazer novos criadores, e no início era focado na primeira etapa, né, que são os exóticos e psitacídeos. Com o tempo, né, claro, foram entrando criadores de canário e tudo mais, então o clube virou um clube muito grande, né, hoje nós somos aí, no total, mais de 400 associados, né, ativo deve ter por volta de 150, e nós também não abrimos mão de fazer todo ano o campeonato regional de exóticos e psitacídeos, com o que é permitido, claro, e canário também fizemos. Então é um clube assim, né? É um clube para que nós buscamos novos criadores sempre, incentivamos bastante e focamos sempre em fazer o campeonato, fazer o evento, disseminar conhecimento. E temos bastante associados, isso que estão cada vez progredindo mais e procurando melhorar sempre. Então isso é uma coisa muito interessante do clube aqui. E aí, Joinville, Rony, como é que é a criação de exóticos, a criação de pássaros e o trabalho feito por vocês através da Associação Joinvilense de Ornitologia? A AJO é uma associação que está completando aí 18 anos, já na cidade. Ele é um clube focado em primeira etapa, né, que é agapornis, exóticos, psitacídeos e periquitos. Tem alguns sócios de canários, mas é bem a minoria mesmo. A maioria dos associados são da chamada primeira etapa, né, que envolve esses 4 segmentos. E a AJO tem uma história muito forte no segmento de agapornis. A AJO ainda até hoje ainda tem criadores de agapornis de ponta assim que disputam brasileiro com qualidade bem elevada. Mas exótico começou a crescer de uns tempos para cá. A gente está trabalhando para motivar, né, o crescimento dos exóticos na região aqui. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, tem um grupo no Facebook que se chama Criadores de Pássaros Exóticos. E não só em Joinville, mas no estado de Santa Catarina, temos conseguido agregar bastante criadores que até então criavam só por hobby em casa e não participavam de associação, e começaram a se aproximar das associações do estado de Santa Catarina, da AJO e das outras associações nas outras cidades, e a gente está com um grupo aí de 65 criadores nesse grupo, e o objetivo é fortalecer o nosso campeonato estadual, que ocorre todo ano, esse ano vai ser em maio aqui em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, e está crescendo, o pessoal está trocando experiências através do grupo. A pandemia afastou muito, né, as reuniões de clube e tal, então o pessoal se virou através dos grupos de WhatsApp, das reuniões via Teams e continuou se ajudando, mesmo que não pudesse visitar presencialmente, mas continuou se ajudando e trocando informações, e a gente acredita que esse ano a gente deve aí, conseguir organizar um estadual aí com um número mais expressivo de criadores de exóticos, e estamos caminhando nesse sentido aí, aumentou o número de criadores, o número de espécies, e estão bem contentes com o resultado aí dessa interação e do apoio da FOB também, com os vídeos, com os manuais, né? O pessoal
tem tido mais acesso à informação, mais aproximação dos juízes, da OBJO, isso tem também incrementado o segmento aqui no estado. Bem bacana. Romulo, por que você criou mais espécies de exóticos e hoje você cria mandarins e pomba-diamante? O que te fez abandonar outros exóticos e priorizar esses dois? Então, é o desafio. Como eu disse, eu comecei com diamante de gold. É um pássaro extremamente complicado de conseguir reproduzir, era na época, pelo menos. Então, eu tive bastante dificuldade no início. Daí, depois, eu comecei a criar calafates também, que foi uma paixão que eu tive aí. O Rony tá nessa ainda, né, Rony? E criei calafate, participei de campeonato e fui indo, até que adquiri um casal de mandarim. Esse casal de mandarim, eu tirei alguns filhotes e participei com eles na Copa Soco, faz muitos anos atrás já. E lá eu fui campeão com um deles. Fiquei extremamente feliz. E aí já voltei para casa e já fiz mais 2 casais. E foi indo, fui aumentando o número de casais. E resolvi me especializar, porque como tudo, quando começa a estudar, a gente percebe que quem tem muito, quem tem tudo, não tem nada, né? Então é interessante tu focar numa espécie, tu pega uma espécie, 2, 3, foca nela, faz um trabalho de seleção, que tu tem bastante passos, bastante exemplares, para tu conseguir criar família, fazer Linhagens, né? Linhagens, famílias, exato. Né? Melhoramento genético mesmo. Porque quando tu tem muitas espécies, fica pulverizado isso. Então acaba ficando difícil. Aí, por exemplo, eu tinha lá 2 casais de cada. Aí acontecia ali de um casal não reproduzir, sabe? Aí vai ficando velho, aí tem que adquirir outro casal. Então, dificulta. Então, assim, com o mandarim, eu gostei, eu me especializei neles, fiz aí, eu faço em torno de 30 casais, tiro mais de 200 filhotes, e focado em campeonato, melhoramento, desafio, que é uma coisa que eu gosto bastante. A dificuldade que me faz querer mais, sabe? Melhorar e ir atrás, buscar aquele padrão, aquela característica. E isso eu encontrei na pomba diamante também, que é uma ave muito interessante, que tem uma variedade enorme de cores, como já foi citado, tem pouco material sobre essa espécie, então eu comecei com o intuito de estudar, de entender o que estava acontecendo, como as mutações se comportavam, como selecionar, como melhorar, o que melhorar, e acabei pegando gosto aí, montei acho que 10, 12 casais, estou nessa aí também. O Rony foi um grande incentivador do meu plantel, inclusive mandou 2 casais para mim, né, Rony? E é isso aí, eu gosto do desafio, e eu encontrei nessas espécies um desafio que me motivaram a fazer mais. O Rony deu uma parada, Rony, é isso? Na criação de exóticos, depois você retornou. Como é que conta um pouquinho dessa história aí? Eu criei até 2008, né? Participei de brasileiro 2006, 2007, 2008. Inclusive foi em 2006 que eu adquiri os primeiros casais de pombinha diamante de um criador bem conhecido na FOB, que é o Dario Ricciardelli, né? Um grande criador e estudioso até de pombos correio, né? E eu acho que o Ricciardelli é um esportista, né? Porque ele faz bastante coisa. E aí eu adquiri do seu Dario num Campeonato Brasileiro 2006, se não estou enganado. E aí comecei a criar com elas, gostei do perfil da pomba diamante, por ser uma pomba diminuta, né, de tamanho reduzido e exótica mesmo, e de uma docilidade, de um pássaro manso, né? Então, eu criei no primeiro ano, acho que 2007 e 2008, e já fiz campeões brasileiros, assim, já no ano seguinte, assim. Preparei muito bem elas, cuidei, porque a parte de campeonato, principalmente de aves que têm penas longas, né? Ela tem uma pena bem longa na cauda, desafio manter aquela pena inteira, né, para o campeonato. Então, eu me especializei em cuidar ali, estava bem motivado e consegui levar para o brasileiro elas bem bonitas de pena. E pena que naquela época a gente não tinha um álbum de fotografia tão bonito depois do campeonato como a gente tem hoje, né? Mas
mas eu lembro que elas estavam impecáveis, assim, eu levei para o Brasileiro 2007, e aí fiz primeiro, segundo, terceiro, em várias cores, e fiquei meio contente com o resultado, e aí continuei criando elas. Aí eu tive que parar em 2008, porque eu me mudei de casa, e aí acabei vindo para um geminado, para um espaço mais reduzido, e aí acabei passando meu plantel para um outro criador do clube, e aí acabei resolvendo, sempre acompanhando os exóticos, né? Não estava mais criando, mas estava acompanhando de longe, recebia a revista da FOB, via os resultados do campeonato, interagia com os amigos, e aí, de repente, inventei de comprar um casal de Calafate branco e Arlequim, e aí acabou, né? Voltei, paixão já voltou, e aí comecei a criar exótico de novo, comecei com 2 casais, daqui a pouco eu já estava com 5, e assim, o meu plantel nunca foi muito grande como era daquela época lá atrás, então eu sempre foi bem reduzido. E até uma coisa legal que, né, o pessoal de casa acha que para participar de campeonato precisa ter um mega plantel, precisa ter um criadouro com um funcionário tratando as aves, e na verdade eu sou uma experiência própria que eu sempre consegui participar de estadual, de campeonato, com um criadouro num cômodo da casa, né? Uma lavanderia, uma garagem, um cômodo da casa, sempre cuidando para não ter uma superpopulação, para ter uma qualidade de vida das aves, né? Respeitando o espaço. Então, eu sempre criei com poucos casais, mas sempre focado no objetivo, né? Numa cor, não ficar, como o Rômulo falou, quem quer criar tudo, no fim, não cria nada bom, né? Porque não se especializa. E eu sempre foquei nisso. Às vezes eu fiz algumas alterações entre uma espécie e outra, ou entre uma mutação e outra, mas sempre com foco em poucos casais, mas de qualidade, tentando buscar qualidade. E sempre com um plantel pequeno que eu pudesse, no final de semana, colocar água, farinhada, semente, e posso ir para o litoral aqui pescar, posso ficar 2 dias fora de casa, que não tem problema, não vou precisar chamar ninguém para tratar para mim e tal, os pássaros estão bem cuidados aí. Então, isso é importante também, porque a gente vê muitos criadores que acabam desanimando e desistindo por ter muita ave e não ter condições de cuidar e não poder viajar e ficar preso em casa por causa do criadouro, né? Então, isso também é uma coisa que tem que se pensar quando vai querer aumentar o plantel, não ficar, né, fazer algo que seja acima da sua capacidade de cuidar, né? Então, isso é muito importante. Então, eu sempre foi um plantel pequeno, mas dedicado, específico. E a pombinha diamante, como o Rômulo falou, a gente não tinha muita literatura, não tinha quase nada no Brasil, né, sobre pomba diamante. Então, eu sou um pouco autodidata, assim, trabalho na área de pesquisa, uma metalúrgica, então eu sempre fui meio metido a pesquisador, né? E aí eu comecei a estudar pomba diamante nos sites, aqueles sites da American Dove Society, o IDS, International Dove Society, e comecei a buscar informações e tal, juntar essas informações, e aí começamos, não tinha tudo que a gente precisava, mas tinha um pouco, e a gente foi buscando, e hoje a gente até conseguiu juntar bastante informações, nós temos um grupo chamado Columbídeos Brasil, que a gente tenta ajudar, tenta difundir o segmento aí do grupo dos columbídeos aí, né, das pombas, e tenta ajudar e passar informação para quem está começando, para quem já é veterano e para quem quer discutir e aprender com eles também. E a pomba diamante, assim, nos tirou algumas noites de pesquisa aí na internet, na literatura, para a gente chegar onde a gente está hoje. Ainda precisa evoluir mais. Mas assim, eu acredito que nesses últimos 5 anos, assim, a gente trouxe bastante conhecimento sobre essa espécie, que até então era uma ave criada em colônia, né? O pessoal colocava na colônia, misturava todas as cores, e aí aparecia algumas no campeonato, os juízes olhavam, não sabia nem dizer o que era que estava na frente deles, porque de tanta mistura de cores e mutações que tinha. Não tinha ninguém criando com um objetivo específico de trabalhar as cores separadamente, né, as mutações separadamente. Então, esse é um passo que a gente está começando, ajudou a começar e tem bastante orgulho disso e está vendo que nos outros criadores também está evoluindo isso. Isso é legal.
O Rony aprendeu Bom, a falar. O Rony aprendeu a falar inglês por causa das pombinhas. Eu apresentei especificamente vocês, para todo mundo conhecer, o pessoal que está curtindo esse podcast, tanto o Rômulo como o Rony. Agora eu quero conhecer a pomba diamante, porque, sinceramente, como você disse, eu praticamente nunca tinha ouvido falar. É uma coisa que me despertou muita curiosidade quando eu comecei a ler o artigo, né? Na verdade, são 2 artigos, né? Mas eu comecei a ler, um trata de uma situação, outro trata de outra. Você mesmo disse que a literatura que nós temos ainda é muito, vamos dizer, entre aspas, pobre daquilo que pode-se ainda conhecer da ave. A gente conhece essa pomba aqui, né? Essa pomba que nos rodeia, que às vezes até nos chateia em casa, que a gente não quer, que a gente espanta por uma série de fatores. Talvez alguns sejam mitos, outros sejam até verdades. A pomba do vizinho que nos atrapalha, a pomba de casa, etc. e tal. Vamos pensar nessa pomba nossa do dia a dia, pomba do ar, entre outras pombas que são denominadas. A pomba diamante, eu também posso encontrar com facilidade na natureza, dentre essas tantas que eu vejo, por exemplo, aqui na minha cidade, ou em qualquer outro lugar que não seja aqui. Vocês podem ficar à vontade, os dois, para trabalhar o assunto, tá? Claro. Começar, Romulo? Pode ir, fica à vontade. Então, a pomba diamante, o nome científico dela é Geopelia cuneata, né? Geopelia quer dizer chão, e cuneata é por questão da cor dela, que é uma cor amarronzada aí na natureza. Então, é um pombo de chão, tá? Ela convive aí, ela é originária da Austrália. Lá ela não está em perigo de extinção, tem bastante. Ela vive no chão, catando, né, sementes e insetos. Ela é um dos menores columbídeos que existem, né? Tem aí na natureza 21 centímetros aproximadamente, né, Rony? Isso aí, 19 a 21. 19 a 21. E ela não tem essa característica de viver em ambiente urbano. É mais retirado. Na Austrália tem bastante deserto, né? Então tem aqueles olho d'água ali, elas geralmente estão por ali, próximo da água, né? Fonte de água, junto com outras espécies aí, como todos sabemos que existem lá, né? Calopsita, mandarim, biche-9, todas aquelas espécies lá. Até a pomba diamante está por perto ali. Tem algo mais, Rony? Vocês podem ficar à vontade aí, não tem problema. Se o Rony quiser acrescentar, fica tranquilo, viu, elas estão na categoria os americanos chamam de ground doves, né, que são pombos de chão. Então, entre essas espécies aí desse gênero aí de Geopelia, tem a outra que é conhecida também nos campeonatos e na criação aqui no Brasil, que é a pomba zebrinha, que também é uma Geopelia dessa família. Então, elas também andam juntos, da mesma região da Austrália. Então, ela não é um pombo, como você citou nos os pombos domésticos, Columbia livia, que é o pombo esse que a gente vê na praça, nos telhados das casas na cidade, é uma espécie doméstica, né? Não é uma espécie nativa, silvestre. Então, ele procura ambientes domésticos, né? E a pomba diamante, como é uma espécie nativa da Austrália, ela não rodeia esses ambientes urbanos, né? Então, ela vai ser encontrada no seu habitat natural, próximo de lagos, de rios. Ela vai ficar ciscando em locais assim, no habitat natural. Então, aqui no Brasil, né, ela veio para a França, para a região da Europa, aí, em 1860, nessa época aí, ela começou a ser trazida pelos navegadores e ela caiu no gosto das rainhas, dos reis, assim como o canário do reino, né, na época foi trazido pelos navegadores, porque ela é muito mansa, ela tem uma docilidade, depois que ela acostuma com você pode soltar ela no viveiro, você entrar no viveiro, ela vem se alimentar na sua mão, ela é bem dócil, né? E ela é miudinha, né? Ela é pequenininha, então ela é um pombo assim que é bem exótico pelo fato de ser pequeno, e ela tem uma característica marcante que deu o nome dela, né? O pomba diamante, que é as marcações da asa dela. Então ela tem tipo uns salpicados na asa,
né, uns diamantinhos, umas pintinhas na asa que deu esse nome, por isso ela é chamada de pomba diamante, né, que dão uma lembrança assim de diamantes na asa. Então ela tem essa coloração, por isso ela é chamada pomba diamante. E então ela caiu no gosto da criação doméstica e há muito tempo ela já, eu não sei dizer a data exata que ela chegou no Brasil, mas eu acredito que tenha vindo junto com as espécies exóticas na época que a importação ainda não era proibida, né? Que vinha de navio, né? Como chegava psitacídeos, mandarim, todos esses exóticos chegavam na época de navio e foram criados no Brasil e acabaram se estabelecendo famílias aqui nos criadouros. Mas a pomba diamante, ela assim como todos os pombos, ela tem uma grande facilidade de criar em colônia, né, como todo pombo. Então, a colônia aguça os instintos de criação dela. Então, a gente trabalha hoje nos criadouros a criação em gaiolas individuais para fazer as cores certas, né, os casais nas cores certas, mas dentro de uma colônia ela se sente em casa, né? Então, ela cria muito mais fácil, ela aguça os instintos de criação em colônia. Então, hoje os principais criadores para concurso em termos de qualidade estão na Holanda e na Hungria. Né? A Hungria é muito forte na criação de pomba diamante. A gente tem contato com alguns criadores de lá e o que o pessoal faz muitas vezes é colocar as gaiolas viradas para o viveiro. Então, os casais ficam nas gaiolas, mas como as gaiolas estão viradas para dentro do viveiro, eles sentem que eles estão na colônia, né? E aí eles acabam reproduzindo melhor. Então, essa é uma tática que é usada para fazer eles continuarem, mesmo separados, se sentirem na colônia, fazendo parte da colônia. Então, em colônia, elas criam muito bem. E eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho o plantel em gaiolas grandes, aí acho que tem 80 centímetros. E todas elas se veem, uma gaiola do lado da outra, para elas conseguirem se enxergar e se sentir numa colônia, né, num ambiente que elas se sintam à vontade, mesmo estando em casais individualizados. E também isso é muito importante. Percebo também que elas também gostam bastante de pegar o sol da manhã, né, então a área onde elas estão pegam o sol da manhã, mas não tem muita dificuldade para reproduzir elas, não. Se fizer esse manejo aí. A questão climática, vocês estão aí no sul, a gente está aqui no sudeste e outras regiões do Brasil, centro-oeste, norte, nordeste e tudo mais. Existe alguma dificuldade para a pomba diamante em outras regiões ou em outros climas, ou ela se adapta a qualquer clima? Acasalou, elas colocou ninho, elas vão reproduzir. Agora, o sucesso da reprodução, a facilidade de conseguir eclosão nos ovos e conseguir um bom crescimento dos filhotes, eu por experiência, vejo que na primavera e verão é mais acentuado, pelo menos na minha região aqui, tá? Porque a Austrália também, né, é muito quente, né? Então, o habitat natural delas é calor, né? Então, eu vejo que quando eu tentei fazer acasalamentos no inverno, eu vejo que elas colocam um ovo, tudo, elas montam casais, vão para o ninho e tudo, mas a incidência de ovos brancos e de filhotes que não desenvolvem era mais alta. Depois que eu comecei a criar primavera e verão, percebi um melhor resultado. No meu caso aqui, né? Esse é o Rômulo. Eu também percebi que elas reproduzem melhor no verão, como disse o Rony. No inverno não tem problema, elas passam bem no inverno, mas reprodução é mais nessa época agora que casa está cheia de filhote, elas estão criando nesse momento. Mas elas se adaptam a qualquer clima. No Brasil inteiro tem criadores. E a quantidade de ovos é grande? É 2. Cada reprodução? É 2 ovos. 2 ovos. Só 2. Pode chegar a 3, mas Aqui em casa já aconteceu de ter 3, mas são 2 ovos. Em colônia é comum várias fêmeas colocarem no mesmo ninho. Então, tu olha lá, chega a ter, 6 ovos. Mas são 3 fêmeas diferentes. Acontece. Existe uma predominância de mais machos, mais fêmeas nas reproduções, não? Nos nascimentos? Ou por igual? Aqui ficou bem equilibrado, sim.
Aqui no meu caso sempre foi bem equilibrado. Olha, eu acredito que seja aleatório isso daí. Mas aqui em casa, eu tenho criado poucos machos, principalmente da mutação vermelho famelânico. Acho que eu criei 2 machos e umas 10 fêmeas. Essa mutação eu tive dificuldade. Mas acredito que seja aleatório. Nas outras cores é bem balanceado. O diamante se acasala com outros pássaros? Ou só entre eles? Não, só entre eles. Só É. entre eles. Eles têm facilidade de viver em colônia com outras espécies, tá? Então, quando tem um viveiro coletivo com outras espécies, ela não tem problema nenhum. Dificilmente você vai ver uma pombinha diamante ser agressiva com outro. Às vezes, nem por disputa de comida, só se a outra ave pousar dentro do ninho dela, aí ela tem uma defesa que é dar uma asada, né? Às vezes ela faz isso até na gente, quando a gente vai querer mexer nos filhotes lá, ela se defende com a asa. Eu tenho uma fêmea aqui que eu até apelidei ela de asinha, porque ela é uma boxeadora, ela dá com a asa, mas não por desespero, é para proteger o filhotinho que está debaixo da asa dela, né? Mas a única defesa dela é essa que ela dá com a asa, mas ela não é agressiva, não, com nenhum passarinho no viveiro. Ela tem colônia, só tem que cuidar com psitacídeos, né? Porque psitacídeos vai misturar columbídeo com psitacídeos, o psitacídeo pode machucar elas, né? Então, elas são muito dóceis, então só tem que ter esse cuidado. Mas aves menores que elas, não tem problema nenhum, tem colônia no viveiro, canário, alguns outros exóticos menores, ela convive muito bem em colônia. É um pássaro muito, muito manso mesmo. Exatamente, essa é a parte legal dela, né? Que ela se dá bem com todo mundo. Ela é a capivara dos exóticos, ela não briga com ninguém. Tu a coloca lá, ela tá junto com os Manon, junto com os mandarim, do lado da codorna chinesa, todo mundo vive feliz em harmonia. Isso aí. É interessante, né? Eu não sei, me pintou uma dúvida aqui. Quando eu comecei a ler o artigo, que está na edição 123 da revista Brasil Ornitológico, eu vi lá, a rolinha diamante ou pomba diamante. Eu sempre tive a informação, ou sempre me passaram, de que rolinha é uma coisa, pomba é outra, né? Rolinha é um pouquinho mais amarronçada ali, né? Uma cor... que é? Tem uma diferença, é a mesma coisa? Dá uma explicada para mim isso. Na verdade, são nomes populares, né? Nomes vulgares ou nomes populares. Mas, na verdade, os dois, tanto aquela rolinha que vem na nossa casa comer a rolinha fogo, que chama, né? A rolinha Isso. Que vem na nossa casa comer o albice que cai dos passarinhos, ela é um columbiforme também, ela é um columbídeo, é uma pomba, tá? Então todos são columbiformes, mas em algumas regiões chamam de rola fogo, outras regiões o nome popular é pomba, mas na verdade a ordem ela não é um passeriforme, ela é um columbiforme, né? Então Isso. essa é a diferença. Mas a questão é questão regional, acredito, né? Uns tu conversa, chamam de rolinha diamante, outros chamam de pombinha diamante, outros chamam de pomba diamante. Pomba Eu falei chinesa, pomba rola. Existe muito termo pomba rola, né? Que seria o que é a mistura. Pois é, eu não sei porque é o pomba rola. É engraçado, mas eu não sei de onde surgiu esse nome popular, mas por aqui chamam de pomba rola. Eu acho que é bem dentro disso que você falou, né, Rômulo? Do regionalismo, né? Isso. De cada região. Mas é interessante, eu gostei de saber, é interessante a gente saber de onde, como surgiu, como decidiram chamar de pomba rola. Lá na Austrália é pomba também? A língua de origem lá é inglês, né? Daí é Diamond Dove, pomba diamante. Diamond Dove. A livre tradução fica pomba diamante também. Além da questão dos diamantes na asa, que é uma coisa visível que a gente pode muitas vezes diferenciar das outras pombas, o que mais que eu posso, por exemplo, eu como um leigo, olho nu, sem ter o conhecimento, sem ter o convívio com esses pássaros, como é que eu posso identificá-los? Na verdade, eles têm uma auréola ao redor dos olhos, que é característica dessa espécie, que pode ser vermelha ou laranjada, dependendo a tonalidade. É um anelzinho em roda do olho. Assim. É uma cera, né, Romulo? É uma cera, né?
Isso. E esse anel é característico dela, inclusive na época da reprodução, o macho está com isso bem espesso e bem uma cor bem viva, né? Então é muito Sim. bonito. E essa é uma característica específica da pomba diamante. Eu acho que as outras pombas aí que a gente tem domésticas não apresentam, né? Não, isso é uma questão que ela tem de atrair o parceiro, né? Porque o Isso. pigmento que É o forma charme aquela. dela. Isso, o É, pigmento que forma aquela auréola lá é um pigmento exógeno, que ela só consegue se alimentando. Então, quanto mais ela se alimenta, mais pigmento ela consegue concentrar ali. Então, as fêmeas enxergam um macho que tem um anel bem vermelho, ó, ele consegue encontrar bastante alimento, é com ele casa lá, porque ele vai conseguir encontrar alimento ele é para saudável. as proles. Ele é saudável e consegue encontrar alimento com facilidade. Então, por isso, essa característica que ela tem ali, a questão de atrair o parceiro. E do que ela se alimenta? Basicamente de sementes, né, Rony? Ela é granívora, né? Ela é considerada uma espécie granívora. Então, ela cata insetos também pelo chão, algumas verduras, algumas frutinhas, mas basicamente grão é a maioria da base alimentar dela. Então, a gente costuma usar o painço, né? Que é utilizado para os exóticos. No caso, a gente diminui bastante o alpiste, né? Usa 30% de alpiste, 70% de painço, mas não é muito recomendável o alpiste para elas, porque é um grão pontiagudo, e tem uma característica dos pombos e das rolinhas diamante, é que elas não descascam o alpiste, né? As outras espécies de bico granívoras, de passeriformes, elas fazem o movimento de descascar a semente para depois engolir, né, o grão e joga a semente fora. E a pombinha, ela não faz isso no bico. Então, ela engole a semente inteira, com casca e tudo. Então, o alpiste, como ele é um grão pontiagudo, né, ele pode, de algum momento, vir a prejudicar, né, a digestão ou no papo dela. Então, elas, por seleção, a gente já nota que quando tem uma mistura de painço e alpiste, elas preferem o painço, que são grãos mais redondos. Então, milho picado, painço, é a base da alimentação delas. E uma boa farinhada também, com maior proteína para o momento de reprodução. Esse é o que é o mais indicado. O que tu tá dando de verde para elas, Rony? Eu não costumo usar muito verde, até por questão de tempo, mas o milho verde eu já dei, mas eu não deixo a espiga de milho verde inteira, eu raspo, tiro os milhos, assim, e aí coloco num pote junto com a farinhada e elas vão pegando lá os grãos separados, sabe? Que interessante. Milho verde eu já usei bastante, de vez em quando uso, mais como um enriquecimento, assim, alimentar, né? Mas não costumo usar muito verde, não. Porque eu penso que se ela usar uma couve ou um verde e alimentar muito o filhote com aquilo, proteína é baixa, né? Então, no período de reprodução, eu prefiro manter a farinhada, que é um alimento bem completo e com proteína mais alta. E outra curiosidade é que ela não trata como nos primeiros dias de vida do filhote, como todo pombo, ela se alimenta e ela fabrica um leite, que chama leite de pombo. Então, ela regurgita esse leite no bico dos filhotes. Então, nos primeiros dias de vida, o alimento que ela oferece para o filhote é esse leite, tá? Então, tem que cuidar com uma alimentação muito ácida, né? Então, alguns exóticos a gente costuma usar vinagre de maçã na água, né? Para deixar a água um pouquinho mais ácida, que também é saudável, mas nas pombas tem que cuidar com isso, porque nos primeiros dias de vida, se a gente der alimentos que podem ficar muito ácido, a gente pode deixar esse leite muito ácido e aí vira a matar os filhotes. Então, nos primeiros, aí, até os 5 dias de vida, a base do que ela dá para os filhotes é esse leite de pombo, né, que ela regurgita, e depois os filhotes são muito precoces em sair do ninho. Eles saem do ninho muito cedo, a gente até se assusta. Quando olha, caiu do ninho, e a gente pega eles e põe de novo no ninho, porque a gente acha que caiu, e no fim é porque eles saem cedo mesmo. Antes de empenar, eles já estão querendo pular fora do ninho, e aí eles já começam a beliscar grão que tem no chão, já começam a querer procurar comida. Então, essa é uma característica da pomba diamante, a precocidade com que os filhotes pulam fora do ninho. É bem interessante, chega a assustar às vezes.
É interessante, eu tive problema aqui em casa com questão da água, dos filhotes encontrar água. Não sei se tu teve aí também, Rony, mas aqui em casa eu percebi que estava acontecendo isso. Eu reparei que tinha alguns filhotes desidratados, e aí dei água no bico, percebi que eles estavam com dificuldade de encontrar água dentro da gaiola. Então eu peguei os bebedouros todos e coloquei dentro da gaiola, no chão, no fundo, e consegui resolver isso. E essa do vinagre de maçã é interessante, eu não sabia dessa. Eu comecei a adotar uns anos atrás vinagre de maçã, e achei muito bom para os outros exóticos, para o calafate, para o manon, duas gotinhas de vinagre de maçã no bebedouro, né, uma vez por semana. Sim, Só que 2 gotinhas no bebedouro de 200 ml já muda bastante o pH. sim. pH cai bastante, né? Vinagre é ácido acético, né? Então o pH cai, então fica uma água igual aquelas águas mineral importadas aí, que é levemente ácida, né? Sim, Que uma garrafa de água custa uma fortuna. sim, Então ela fica mais ácida. Aí eu fiquei pensando, poxa, a pomba ela precisa da farinhada e da água para formar aquele aquele leite, leite. né? Que ela vai. E se ela pegar um material muito ácido, não é legal. É, Então eu cortei das pombas diamante, eu cortei o vinagre de maçã por causa disso, né? que Principalmente em interessante. período de reprodução. Ô, Rony, essa característica do leite do pombo, né? Seria um leite materno da pomba, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Isso. Ela acontece só na pomba ou em outros exóticos? Nos columbídeos isso é forte. Eu não sei se tem alguma outra espécie de exótico que faz isso. Não, Ó. os Acho que outros não, né? exóticos não. Eles comem o alimento ali, a semente, a farinhada e regurgitam no papo do filhote. Mas o pombo realmente é isso. Ela produz um leite no papo e alimenta o filhote. É É, bonito de Quanto que ver é o porque ela tempo dela? ela trata os dois ao mesmo tempo, né, Rony? isso. E quanto Fica que é um o de cada tempo lado do dessa bico. amamentação, vamos dizer assim, né? Quanto que é o tempo de duração disso até passar para outros alimentos? A gente percebe mais forte esse leite até o quinto, sexto dia. Aí, quando os filhotes estão um pouquinho maiores, ela já começa também a soltar semente no bico deles, já começa a soltar alimentos mais sólidos. Mas até o sexto dia é bem visível isso, principalmente nas espécies maiores, como pomba burguesa, até a própria Columbia liva, pombo correio, quem tem esses pombos maiores, é claro assim você vê ela derramando esse leite, e os filhotes, como o Rômulo falou, às vezes vem os dois, um em cada lado do bico, encaixa ali, e ela fica derramando aquele leite, assim. Bem É, engraçado é isso o mesmo. movimento. Como é que eu diferencio o macho da fêmea? Você falou aquele detalhe do Sim. olho. Fala aí, Isso. É Rômulo. ali a grande diferença ou não? Então, é porque na natureza seria. Só que lá acontece a seleção natural e nós a seleção artificial. Nós estamos melhorando as características e nós, através da seleção e do melhoramento genético, nós estamos buscando aumentar esse anel, né? E aí selecionar fêmeas com anel maior, acasalar com o macho, vai melhorando isso e acaba que não tem tanta diferença, né, do macho para a fêmea na questão do anel e da cor. Geralmente a fêmea ela é menor, um pouco menor. Só que também tem casos de fêmeas que são muito boas, de uma linhagem muito boa selecionada, que ela é maior que muitos machos. Então não é tão fácil assim a sexagem delas. A fêmea ela tem mais feomelanina, tá? Então esse é um ponto, ou seja, aquele pigmento marrom no dorso. A fêmea do ancestral, por exemplo, ela é, né, Rony, quase marrom o dorso dela, amarronzado, assim, um cinza amarronzado. E o macho não, o macho é mais azulado. A questão tem da vermelha feomelânica também, que a fêmea ela é toda vermelha, né, uma cor intensa geralmente, e o macho ele é apagado, né, por ele ter menos carga de feomelanina, desse pigmento, o macho é mais apagado. A fêmea ela tem essa carga maior desse pigmento é por questão evolutiva também da espécie. Porque esse pigmento, ele é responsável por fazer a camuflagem dela na natureza. Então, como a fêmea ela choca no período do dia, ela precisa ter esse pigmento para ela conseguir se camuflar dos predadores. Então, como ela fica lá no ninho, ela está vulnerável. Então, ela tem esse pigmento aí para ajudar ela na camuflagem.
Então, imagina num deserto, né, que o chão tem uma cor amarronzada, né, por isso que ela é isso, chamada de pomba cor de chão, né, porque ela já tem sim. uma cor própria para se camuflar, e aí a fêmea está deitada no ninho, chocando os ovos, o ninho dela é tipo taça, é um ninho aberto, então ela não se esconde dentro do ninho, né, É. então ela está em cima de um ninho taça, mas ela é mais marrom do que o macho, mais cor de chão do que o macho, e o predador lá que está passando voando lá por cima, ele está tendo a visão dele, então ele pode até enxergar o macho lá cantando, fazendo os cortejos dele, mas a fêmea e onde está o ninho, os filhotes, ele não vai ver. Então, essa é uma camuflagem natural, né? É uma proteção natural que ela desenvolveu. Então, por isso que as fêmeas, elas têm uma carga feomelânica maior. Então, elas sempre são mais marrom, mais vermelha, elas têm mais esse pigmento. E os machos não. Então, essa é uma característica de sexagem também. Mas tem casos que até a gente se engana. Faz Nas um casal mutações... lá, acha que é um casal, daqui a pouquinho tá os dois botando ovo, daqui a pouquinho tá os dois cantando, e assim Isso, vai. e nas mutações que eliminam a feomelanina, né, no caso da cauda branca, da oropígio branco, que são mutações que eliminam esse pigmento, a oropígio branca e a cauda branca, você tem fêmeas e machos meio que idênticos, né, Romulo? Assim, É isso aí. muito similares. Então, aí outra forma de sexar é pelo display, né? O macho quando ele está querendo atrair a fêmea e cortejando uma fêmea, ele faz um display, que é o canto dele, ele abaixa a cabeça, canta e ergue o rabo na forma de um leque. Então, ele é como se fosse um mini pavão, né? Ele faz o rabo de um pavão, assim, um lequezinho, e aí ele começa a cantar. Ele então, canta e dança. Ele canta e dança, faz esse display para a fêmea. Coreografia. Aí fez isso, abriu o rabo em forma de leque e cantou, você sabe que é macho. Isso. E colocou ovo, você sabe que é fêmea. É fêmea, então não tem erro. Não tem erro. Vai pelo seguro, o macho canta e a fêmea bota ovo, não tem erro. É a obviedade mais complicada que existe, né? Exatamente. Paciência, tem muita paciência. Agora, vocês falaram sobre cantar. A gente sabe que existem pássaros de canto, pássaros de cores. A pomba diamante, imagino que seja um pássaro exótico, que chame atenção pelo seu visual, inicialmente falando. Mas que tipo de sons ela emite? Qual é o estilo de canto? São os curtos, né? São os curtos, piados curtos, e não são pássaros canoros, não tem cantos apreciáveis, mas são o macho tem notas mais longas e a fêmea dá piados mais curtos, assim, como as rolinhas que a gente tem aí na vizinhança. É o mesmo canto sem graça. Todos os colombídeos têm aquele canto sem graça, sabe? Que fru, 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 é uma coisa nesse sentido, assim. Isso tem um período ou eles cantam o dia todo? Mais de manhã cedo, mas alguns até à noite, né, Ron? Isso, alguns até à noite. Mas é mais nessa época agora, né? Porque elas estão prontas para a reprodução, né? Que começam os cortejos. Nas outras épocas do ano até cantam, mas é bem menos. Menos. Isso. O que os leva a gente ter, no caso da pomba diamante, é o visual, é aquilo que você disse anteriormente. Um pássaro dócil, um pássaro em que se identifica muito com o homem, né? Não é um pássaro arredio, um pássaro que se assusta, é um pássaro que tem uma convivência tranquila com as pessoas no interior da casa, por exemplo. Isso. Uma das características seria essa. Sim. Isso. Tem que ter um cuidado com as pombas diamantes quando você vai apagar a luz no criadouro ou no ambiente em que elas estão. Cuidar se você passar com uma lanterna ou se no ambiente tiver acesso à rua e aí de noite passar um carro e jogar uma luz alta naquele ambiente. Já aconteceu, no meu caso, elas estarem numa garagem que tinha acesso de luz e aí passou um carro de madrugada, aqui a gente tem um guardinha, né, que passa cuidando das casas e passa com a lanterna de noite, e ele acabou botando a lanterna lá dentro fazendo a função dele, né, sem maldade, colocou a lanterna lá dentro onde estavam as bolinhas chocando. No outro dia de manhã, aí vocês sabem o que acontece quando você está com um ovo em processo de choco, que ele já atingiu uma temperatura, está no 5º, 6º dia, ele não pode esfriar mais. Né? E aí, quando ela se assustou com a luz e se debateu na gaiola e saiu do ninho, no escuro, ela não conseguiu voltar mais para o ninho. Esse ovo esfriou
e aí aquele embrião que estava dentro do ovo morreu. Então, a gente perde a eclosão, né? Então, É uma sensibilidade à luz? eu acho que é movimentos bruscos, assim, né? Tá. Movimentos muito bruscos, elas podem se assustar. E a questão de ela estar no escuro, né? A fotossíntese da visão, o globo ocular, ele se fecha. E aí, quando você tem uma luz muito rápida, ela pode se assustar, né? Isso. É uma Aí, fotossensibilidade, na verdade, né? isso, e é isso que o Rony falou, ela sai do ninho de noite, isso acontece bem seguido, só que os criadores não sabem. Ela sai do ninho e se assusta por alguma coisa, sai do ninho de noite, fica fora do ninho porque não consegue voltar. Quando clareia, ela vai pro ninho e continua o choco. Só que aqueles ovos ali não eclodem mais, não são mais viáveis. E aí o criador não entende, às vezes, por que o embrião está morrendo dentro da casca, mas é por isso, muitas vezes. Isso. Quando vocês participam de campeonatos, a gente sabe que os pássaros de canto se leva em consideração o canto, o tempo que eles ficam cantando. No caso de cores, se avaliam as cores, as mutações e tudo mais. O que é avaliado no caso da pomba diamante nos campeonatos? Assim como todo o segmento de exóticos e as espécies, tem vários critérios a serem avaliados, né? Então, no caso da pomba não muda muito, então a gente vai avaliar a cor, vai avaliar a posição e atitude dela naquele momento do julgamento, vai avaliar o porte, a forma dela, né? Por ela ser uma ave os desenhos, né, dessa cor, e é isso, né, Romulo? Posição e atitude. Tamanho e forma, cor, desenhos, condições gerais, posição e atitude. Acho que é isso, né? Quando a gente falou ali da questão da feomelanina, como a gente define uma classe, uma cor, né, no manual de concurso, a gente busca um standard. Então, um macho cinza ancestral, né, ou a pomba cinza ancestral, quanto menos feomelanina ela tiver, menos amarronzada, se ela for um cinza mais azulado, mais bonita ela é para a cor cinza ancestral. Então, por esse motivo, apesar de não ter dimorfismo sexual para o segmento, para o grupo que ela participa, poder concorrer machos e fêmeas juntos, no cinza ancestral, o macho, por ser mais cinza azulado, ele vai ter vantagem concorrendo contra uma fêmea, tá? Então, no cinza ancestral, os criadores já percebem pelas orientações e pelo manual que o macho tem vantagem. Já no vermelho feomelânico, ao contrário, as fêmeas têm mais feomelanina, elas são mais avermelhadas e o macho é muito pálido, a cor do macho. Então, dificilmente nessa cor um macho vai ganhar, então a gente já prefere para essa cor, colocar as fêmeas no concurso. Então, o criador vai se adaptando a essa nomenclatura e vai aprendendo isso e vai vendo que mesmo que aquele grupo não tenha dimorfismo sexual, mas se você quer ter um bom resultado no campeonato, você tem que buscar aquele fenótipo que mais se encaixa na nomenclatura. Então, tem isso também. Então, para o cinza ancestral, o macho é o favorito. Não quer dizer que uma fêmea não vá classificar, mas o macho ele tem mais vantagem. E para o vermelho feomelânico, a fêmea é o favorito. Aí tem o moca, tem as outras mutações que daí não tem muita diferença de sexo, né? O que vai para o campeonato é o passarinho bonito, né? Por exemplo, como o Rony disse, no ancestral, o macho ele é mais ele tem a cor mais brilhosa, ele tem menos feomelanina, então é a cor mais vistosa, porque ele não tem esse pigmento. Então ele tem vantagem. Aí já, por exemplo, na vermelho feomelânico, como a fêmea ela tem lá é avaliada a feomelanina, é buscada a feomelanina, é desejável a alta concentração desse pigmento. E como a fêmea naturalmente, como já foi comentado, tem mais desse pigmento, a fêmea tem vantagem, porque ela é mais bonita visualmente. Então assim vai. E como o Rony disse, né, por questão de seleção, muitas vezes nós temos uma fêmea muito parecida com um macho. Então, por isso que não tem essa divisão, entendeu? De classes separadas para machos e fêmeas. Porque às vezes a diferença é muito tênue, né, entre machos e fêmeas. Já teve boa pontuação com os seus pássaros ou com a pomba diamante? Que pontuação máxima você teve, o Rony? Eu consegui 90 pontos. Em alguns campeonatos que eu participei, consegui 90 pontos, que é o mínimo exigido para ser campeão, né?
é que o segmento de exóticos, ele começou a ser pontuado há pouco tempo, relativamente há pouco tempo, né, Romulo? Acho que aí Isso. vamos falar aí de É uma coisa bem 2018 para recente. frente, né? Então, até então, eu até achava injusto, né? Eu olhava assim, Agapornis, 92 pontos, Canários, 93 pontos, e os exóticos a gente não via, porque não tinha uma pontuação tão... Era 90 pontos e acabou. E aí depois a gente começou, né, o corpo de juízes da UBJO começou a trazer as normas da COM, né, da Organização Mundial, e começou com a fichinha de pontuação e tal. Acho que de 2018 para cá começou bem forte isso de pontuar os exóticos. Isso ajuda o criador, né? Aquela fichinha que vai na gaiola com a pontuação, quantos pontos ele fez de cor, de desenho, isso ali ajuda muito o criador, porque ele traz aquela ficha para casa e ele olha, poxa, meu pássaro foi 89. O que faltou para ele ser um campeão? Ah, ele foi mal pontuado aqui na cor, então tem que melhorar a cor. Ah, não, ele foi mal pontuado na forma, então precisa melhorar a forma ou na preparação. Então, isso é bem interessante, essa questão de pontuação hoje nos campeonatos, que dá um norte para o criador, onde é que ele tem que melhorar. E é bem bacana você poder guardar, se caso ele atingiu 90 pontos, você poder guardar aquela roseta, né, que a pássaro ganha na exposição, que aquilo tem mais valor do que um troféu, do que uma medalha, né? Você guarda aquela roseta, guarda a fichinha de pontuação, é uma lembrança que você tem daquele campeonato, daquela ave, bem, bem bacana. No caso, Rômulo, você teve boas pontuações também? Sim. O meu plantel de Pomba Diamante é mais recente, e eu ainda não consegui concorrer com elas. Por questão da pandemia, que não teve campeonatos e assim vai, mas agora, no próximo aí, eu vou Ele disse que tem umas armas guardadas aí, 7 chaves. Vai entrar com tudo agora. Vai ser bonita a competição. Olha, o pessoal de Santa Catarina que se cuide. Para quem já conhece o tamanho dos mandarins que ele cria, não pode esperar menos das pombas, entendeu? Não, calma. Eu sou iniciante nas pombas aí. É isso aí. Eu sou iniciante delas ainda. Mas, sim, nos mandarim eu já consegui obter êxito neles. No último Campeonato Brasileiro, eu só consegui levar 2, mas os 2 foram campeões, felizmente. E já tenho bons pássaros aí, quero apresentar nos próximos campeonatos, ano que vem. Esse ano, na verdade, promete aí, temos bastante eventos marcados e vai ser um ano muito legal. Acho que vamos voltar à normalidade. E essas cores moca, cinza e canela, elas acontecem de forma previsível ou acontecem arbitrariamente, vamos dizer assim? Toda mutação, a primeira vez que ela acontece, né, por alguma falha genética em algum cromossomo que dá origem a uma mutação, né? Mutação é um defeito na cadeia, nos cromossomos ali, né? É um defeito então, bom, né? É um defeito. Aí alguém vai lá, pega esse defeito e consegue fixar, né? Ele descobre que aquele filhote que nasceu daquela cor tem uma herança ligada ao sexo, recessiva. E ele sabe, então, que o pai e a mãe são um portador, ou só o pai é portador. Daí ele pega, se o filhote é uma fêmea que nasceu mutação, acasala com aquele pai que é portador, daí daqui a pouco ele olha, metade da ninhada já está daquela cor. Aí ele conseguiu fixar aquela cor. E uma coisa interessante, né, nas pombas diamante, que eu acho que é uma informação chave para quem está começando a criar e quer começar a entender de mutação de pomba diamante. A gente tinha muita dificuldade de olhar para as pombas diamante e dizer essa aqui é uma cinza ancestral, essa é uma moca, essa é uma fel melânico, essa é uma prateada, ou opal, né, prateado, essa é uma cauda branca, uma ouro-pijo branca, e aí por aí vai. Mas será que é mesmo? Porque daí misturava a cauda branca com cinza, com fel melânico. Quando a gente falar aqui vermelho, fel melânico, a gente está falando da antiga canela, tá? Só para ficar claro, porque o nome usado canela, ele foi um nome que a gente usou por muito tempo para as mutações amarronzadas, marrons avermelhadas, mas que, na verdade, por trás da mutação canela verdadeiro, que é dos canários do reino e dos psitacídeos, existe um pigmento chamado eumelanina marrom. Tá? Então, quando existe esse pigmento eumelanina marrom, que é um pigmento, uma mutação sexo ligada, aí a gente está falando de um canela verdadeiro.
mas as outras mutações que apareceram no decorrer dos anos nas outras espécies, que eram marrom avermelhado, como a gente achou parecido o canela, a gente resolveu chamar de canela no primeiro momento. Aí depois se estudou e descobriu que o que a gente estava chamando de canela era um fake news. Isso, não foi a gente, né? Foi não, mas a gente... mas não foi por maldade, não foi por má intenção, né? A gente chamou porque era o mais parecido. E aí a gente olhou, não, acasalou, viu que não era sexo ligado, viu que não tinha melanina marrom atuando, falou, não, isso não é canela, isso é uma mutação que a gente já conhece, que é o fel melânico, né? Vermelho fel melânico. E aí a gente resolveu, a OBJO resolveu otimizar isso e organizar esses nomes. Então, toda vez que a gente fala aqui vermelho fel melânico, a gente está falando da pomba canela. Antiga canela. Antiga canela. Beleza? Só para ficar claro para quem não está acostumado com essa nova nomenclatura ainda. Então, o que eu queria falar é o seguinte: a pomba diamante, por mais que você vê a mutação em toda a ave atuando, ela tem um segredinho escondido nas asas, nas remiges, né? Nas penas primárias das asas. Então, se você pegar uma pomba diamante na mão e abrir a asa dela, você vai ver uma coloração nas penas das asas que a gente costuma chamar de bandeira das asas. É uma cor interna dentro da pena. Essa cor, ela revela muita informação sobre essa mutação dessa pomba. Ela revela, por exemplo, se é uma pomba, você consegue ver se é um cinza ancestral, se é um moca, se é um canela, se é um vermelho fel melânico, se é um prateado. Então, por essa foto da asa aberta, ela te dá uma certeza. É lógico que o juiz no campeonato não vai sair pegando todas as pombas que você ficou 3 meses preparando, cuidando para não quebrar pena, dando banho, porque o concurso de pássaros exóticos é um concurso de beleza, certo? Tem que deixar o bicho o mais bonito possível para ele chegar na frente do juiz e impressionar. Então, é um concurso de beleza. Então, lógico que o juiz não vai sair pegando na mão, abrindo a asa para dizer, está escrito na cor certa ou não. Não é esse o objetivo, mas em casa, no nosso criador, na hora de acasalar, quando nasce alguma coisa, uma cor diferente, a gente não sabe o que é, essa investigação da asa aberta, ela ajuda muito a reconhecer de que mutação a gente está falando. Inclusive, existem atlas em sites e nos próprios manuais com a foto da mutação e a foto da asa aberta do lado. Isso ajuda muito a identificar qual que é a mutação que a gente está falando. Então é interessante essa questão aí conseguir distinguir as combinações, as mutações através da asa. Em caso nasceu um diferente, né, Rony? Nós estava ali tentando entender o que foi, o que era, e aí até que o bicho empenou e nós conseguimos ver através da pena da asa ali, conseguimos notar os pigmentos, identificar que era uma combinação, na verdade, do opal mais o vermelho fel melânico. Mas é assim, é uma dica. Rony, você tem rede social que o pessoal possa acessar, conhecer mais um pouco do teu trabalho? Sim, eu tenho no Instagram Exóticos Joinville, é o meu Instagram, Rony Exóticos Joinville. Eu fiz o Instagram mais para o hobby mesmo. E aí no Facebook é Rony Cardoso da Silva, normal. E tem um grupo no Facebook que se chama Criadores de Pássaros SC, que eu sou administrador do grupo, com mais alguns amigos aí, que o objetivo é difundir aí o segmento de exóticos. Né? E você, Romulo, tem alguma rede social para você divulgar para a gente, ou mais redes sociais? Eu tenho o meu Facebook, que é Rômulo Brandes, tenho também a página do Facebook do meu criador, quem quiser acompanhar fotos lá, publicações, que é o Criador Mambra, tem no Instagram também, Criador Mambra, e é isso, né? Eu também tô sempre à disposição aí, às vezes alguém manda uma mensagem perguntando, a gente não consegue responder na hora, mas sempre depois tiro um tempinho, respondo, ou então passo meu WhatsApp para nós conseguirmos conversar melhor, e também sempre procuro ajudar e tirar as dúvidas de quem me procura. Eu sempre gosto de fechar o podcast fazendo uma pergunta bem particular, né? Bem pessoal. E eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Para o Rony, para o Rômulo, o que atrai vocês mais nos exóticos? Começar? Eu vou começar. O que me atrai é o desafio, é a dificuldade, é querer fazer. Mas isso eu acho que não é só nos exóticos que existe.
né? Acredito que nos canários, por exemplo, que é muito mais competido, esse desafio seja ainda maior. Mas nos exóticos eu gosto disso, eu gosto do desafio, de pegar e fazer, de construir, de melhorar, selecionar. E também gosto bastante deles, é que eles são pássaros pequenos, delicados, né, mais silenciosos, mais dóceis, então, e pode deixar junto, né, como nós já comentamos, pode ir lá, faz um viveiro, coloca um casal de pomba diamante, um casal de mandarim, um casal de manon, todo mundo se dá bem, vive em harmonia, então isso é uma coisa muito legal, né, deles, e que me atrai bastante, sabe, e é mais isso, né, questão mas o desafio tem em todas as espécies, né? Basta pegar e ter o seu objetivo, ir atrás e também é muito interessante que crie o que gosta, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para o criador, crie o que tu gosta, sabe? Às vezes o criador quer criar pensando, vou criar para ganhar um campeonato, eu vou criar por, não sei, mas não é porque gosta, não é porque é o que ele quer realmente. Então, assim, quando tu cria o que tu gosta, fica mais fácil, né? Tu consegue atingir os objetivos, tu consegue melhorar, tu consegue ir bem no campeonato, tu consegue depois se desfazer do que tu cria, né? Fica tudo mais fácil. Eu acho que é por aí. Às vezes o criador está lá criando uma espécie, pensando que vai ter algum retorno financeiro, e quem cria sabe que não é bem assim, né? Isso aqui é um hobby, a gente gasta dinheiro, quer ganhar dinheiro, não cria. Não cria porque só dá prejuízo. Então, é por aí. Acho que eu gosto pelo desafio, porque eu gosto, me apaixonei, como eu disse, me apaixonei por eles, e porque são aves excepcionais. Eu duvido quem vai lá e compra alguns casais aí e não vai gostar deles. E aí, Rony, o que te atrai dos exóticos? Desde aquele campeonato brasileiro em 2003 que eu visitei a primeira vez, eu fiquei encantado assim com o tamanho diminuto, a possibilidade de cores e mutações e o desafio também de conseguir reproduzir, né? Então, quem está querendo iniciar, né, no segmento de exóticos, né, que procure realmente matrizes de criadores, né, que estão associados a clubes que têm conhecimento, que têm um bom manejo, para começar da maneira correta, para não se frustrar durante essa primeira fase aí, né, que para quem está iniciando. E outro motivo que atrai nos exóticos é a questão do manejo simples, né, que essas espécies têm, né, praticamente simples aí, paim, solpiste, uma farinhada de boa qualidade, comparado com outras espécies aí, psitacídeos, canários, às vezes precisa de um incremento maior, né, para poder criar. Então, isso também é algo que me cativou nos exóticos, essa simplicidade do manejo dessas espécies, né. E também no caso dos manons, né, a gente não citou aqui, que várias espécies de exóticos elas são criadas com amas, né, transferindo os ovos para os manons, que é a espécie que mais cria, né. Então a pomba diamante não precisa transferir os ovos porque ela é uma espécie muito fácil de criar, né, como todos os columbiformes. E os exóticos em si eles têm uma facilidade muito grande de criar, principalmente tem a ferramenta que são as amas, né, que são os manons, que você pode transferir os ovos daqueles casais que não criam e levar para bons casais de amas fazerem o serviço, né? Então, isso foi algo que me despertou também nos exóticos. Sobre a reprodução, eu vou só fazer mais um ganchinho, porque é interessante também que quando o criador resolver, eu vou criar em casais individualizados, coloque os casais lá e tenha paciência. Eles vão demorar um tempo até se acostumar com a gaiola, né, com o ninho. Então tenha paciência, vai demorar um pouco ali até que engrena. No meu caso aqui demorou acho que uns 4 ou 5 meses até que eles começaram. Então tem que ter paciência, isso também é um segredo o segredo é ter paciência, é saber observar o pássaro, a necessidade dele, com calma, chega lá. Rony Cardoso, obrigado pela sua participação aqui no podcast da FOB Brasil. Eu que agradeço, né, o convite da FOB e estamos à disposição aí para ajudar quem quiser mais informações aí sobre essa espécie, a pomba diamante ou sobre demais exóticos aí.
a gente está à disposição aí do público aí, dos criadores e de quem está prestigiando e quer entrar nesse mundo aí da ornitologia. Estamos à disposição aí. Muito obrigado pelo convite aí. Um abraço a todos. Rômulo Mantovani Brandes, foi legal tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Também faço das palavras do Rony as minhas, né? Quem quiser, tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, me chama lá, eu respondo, ajudo, estou sempre à disposição para ajudar. Também vou dar um spoiler, que nós estamos fazendo o manual do julgamento de pombos, né, Rony? Isso aí. Aí, junto com a OBJO, vai ser lançado aí em breve. Também mais um material, uma ferramenta para os criadores conseguir se buscar conhecimento aí. Quero te convidar para conhecer mais sobre a FOB do Brasil. É só seguir nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também nossos canais no YouTube e no Spotify. Curta, compartilhe e deixe sempre seu comentário. Até o próximo programa.